Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git e o GitHub e como usá-los na prática. Hoje eu vou apresentar o conceito de pull request. Então, o que é um pull request? Um pull request no GitHub é uma forma de contribuir com mudanças em um repositório, permitindo que essas mudanças sejam revisadas, discutidas e, eventualmente, mescladas ou não no código principal, na branch principal, que geralmente é chamada de main ou master. Então, um pull request ele é criado quando você tem alterações no código que deseja que outros revisem antes de serem incorporadas ao branch principal. Isso é essencial para garantir a qualidade do código. Então, os pull requests eles são fundamentais para trabalhar em equipe, permitindo que todos colaborem e compartilhem o progresso sem afetar o código estável até que as mudanças sejam aprovadas. E quando que um pull request ele deve ser emitido? Quando você concluir uma tarefa ou feature e deseja que o código seja revisado, quando houver uma correção de bug pronta para ser integrada ao código principal, sempre que você desejar contribuir com o código que precisa ser revisado ou validado antes de ser integrado e ao trabalhar em um projeto open source ou colaborativo, onde o código de todos precisa ser revisado antes de entrar na branch principal. Então, a seguir eu vou mostrar um esquema de funcionamento do pull request. Após clonar o repositório localmente, o desenvolvedor cria um branch e vai trabalhar em uma nova funcionalidade ou correção nesta branch. A seguir, ele realiza commits na branch, salva as mudanças localmente. Depois, faz um push para o repositório remoto, ou seja, envia a branch para o GitHub e abre um pull request, que vai solicitar a mesclagem das mudanças na branch principal. A seguir, é feita a revisão do código, onde a equipe vai revisar, comentar e sugerir melhorias se for o caso, e então é feita a mesclagem ou o pull request é rejeitado. Então, após a aprovação ou não das alterações, o código pode ser mesclado ou o pull request fechado sem ser mesclado. Então, esse seria um fluxo, um esquema de funcionamento resumido do pull request. Então eu vou mostrar isso de uma outra forma usando uma figura para clarear as ideias aí. Então eu tenho aqui o repositório clonado localmente. Então eu vou criar uma branch, vou fazer alterações, realizar commits. A seguir eu vou enviar essas alterações para o repositório remoto e vou criar um pull request. Aí será feita a discussão e revisão das alterações. Aqui podemos ter uma etapa de rebase e testes, que eu não vou abordar agora, vamos falar disso depois. E se ela for aprovada, é feito o merge. Então aqui o pull request é feito nessa etapa. E aqui esse rebase e testes, nós veremos isso em outra aula. Mas aqui eu tenho um esquema de uma forma gráfica para você entender melhor. Então, quais são as vantagens do pull request? Colaboração e revisão. O pull request facilita a colaboração entre equipes e garante que o código passe por revisões de pares. Histórico e controle. O pull request ele fornece um histórico claro de alterações e permite discussões em torno das mudanças. E a segurança, porque o pull request ele impede que o código incompleto ou incorreto seja diretamente mesclado na branch principal, já que ele passa por validações. Então, a etapa do pull request é muito importante porque ela vai evitar que a branch principal seja atualizada de forma incorreta. Sempre vai haver uma revisão e uma discussão e testes do código antes de fazer o merge na branch principal. Então eu vou continuar na parte prática com o exercício que eu iniciei na aula anterior, onde eu fiz um fork do repositório teste original na conta do GitHub José Carlos Makorati, que foi uma conta teste que eu criei. Então, eu forquei este repositório para a minha conta Makorati no GitHub. Então, eu tenho um fork do repositório original no GitHub. Então, o fluxo de execução que nós fizemos na aula anterior foi esse. Nós criamos um fork do repositório remoto no GitHub. Aí nós clonamos o repositório forcado para
a máquina local, criamos um branch separado para fazer as alterações, fizemos as alterações na nova branch, comitamos as alterações, enviamos as alterações para o repositório forcado. Faltou só eu fazer o pull request, que é solicitar a mesclagem das alterações no repositório original. Então nessa aula eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou destacar aqui que nós vamos abrir um pull request, mas eu vou fazer o seguinte na parte prática. O fork já foi feito, né? E a clonagem também já foi feito aqui na minha máquina local, na pasta teste original fork local. Então eu vou partir daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma branch e fazer novas alterações e fazer um commit. Só que agora, após eu fazer essas alterações e o commit, eu vou fazer um pull diretamente do repositório remoto original para o nosso repositório local, para que ele fique atualizado com as alterações que podem ter ocorrido aqui, ó, durante essa etapa de clonagem e de realização de alterações. Aí com isso eu vou ter aqui no meu repositório local atualizado com as alterações que foram feitas no repositório original antes de atualizar o meu fork. Por quê? Porque eu posso ter alguma alteração feita aqui no original que conflite com a alteração que eu fiz aqui no local. Então eu vou antes dar um pull para atualizar aqui o meu repositório local. Se houver conflitos, eu resolvo os conflitos e depois eu atualizo o meu fork e aí eu faço o pull request. Então eu vou abrir aqui, ó, o repositório original na conta José Carlos Macorati no GitHub, ó, teste original, ó, ele tem um fork, tá vendo, ó? E eu criei um fork deste repositório para a minha conta no GitHub com esse nome, ó, teste original. Ele foi forcado, ó, do repositório José Carlos Macorati /teste original. Então aqui, olha, eu tenho o meu repositório forcado, né? E eu já fiz um clone desse repositório para a minha máquina local. Então, olha, teste original, ele contém um arquivo teste1, ó, que tem 2 linhas. E agora eu vou abrir aqui o meu repositório local, que foi criado aqui nessa pasta, ó, teste original fork local. Então eu vou dar um dir, ó, eu tenho os 2 arquivos que eu tenho no repositório forcado, ó, readme e teste1. Se eu der um type em teste1, ó, .txt, tá vendo? Eu tenho o mesmo conteúdo, ó, que teste1 do repositório forcado, ó. Linha adicional em teste1, arquivo texto do repositório remoto José Carlos Macorati teste original. Exatamente isso aqui. Tanto é que se eu dar um git status aqui, ó, tá tudo atualizado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no repositório original e vou fazer uma alteração nesse repositório. Só que para mim fazer isso, eu tenho que me logar como o proprietário aqui do repositório, né? Porque eu não dei autorização para ninguém fazer alterações. Então eu vou fazer o logout aqui, ó, da conta Macorati e vou fazer o sign in aqui, ó, José Carlos Macorati. Pronto. Então aqui eu vou nos meus repositórios, olha, vou abrir teste original, vou entrar em teste1, vou mandar editar e vou incluir uma nova linha. Incluindo nova linha em teste1.txt. Vou fazer o commit das alterações, olha. Então agora o meu repositório original, teste original, ele tem uma alteração. Então eu vou fazer o sign out aqui e vou voltar para a minha conta macorati.yahoo.com, que é a conta do meu repositório do GitHub, onde eu fiz o fork do teste original. Então deixa eu entrar novamente no repositório original. Pronto, olha, eu consigo visualizá-lo aqui, ó, teste1, ele tem agora 2 linhas, tá? Eu só não vou conseguir alterar porque agora eu estou logado como Macorati. Muito bem, então eu vou retornar aqui para o meu repositório local e vou fazer as alterações, só que agora eu tenho uma alteração no repositório original. Então eu vou fazer as alterações aqui no meu repositório local, ó, eu vou dar um git checkout -b e vou criar uma nova branch, por exemplo, novo arquivo, uma branch novo arquivo. Bom, observe que quando eu uso o comando git checkout -b, ele cria a branch e já se posiciona na branch novo arquivo, né? Se eu der um git checkout, ó, git branch, né? Eu estou na branch novo arquivo. Então agora eu vou fazer uma alteração, olha, que eu vou criar um novo arquivo aqui localmente. Eu vou dar um echo, coloquei, ó, novo arquivo, teste2.txt.
Vou usar o pipeline e vou criar esse arquivo, test2.txt. Pronto, agora eu vou dar um dir. Aqui, olha, eu tenho agora o arquivo readme, o test1 e o test2.txt. Então, eu posso incluir isso na área de staging, né? Git add ponto, vou dar um commit, colocar aqui, ó, novo arquivo test2.txt. Comitei e agora, olha, eu vou, antes de enviar essas alterações para o repositório forcado, eu vou dar um pull, porque eu tenho uma alteração lá no repositório original. Então eu vou atualizar aqui o meu repositório local com o repositório original e depois sim eu vou enviar essas alterações para o meu repositório fork lá no GitHub. Então eu vou, para fazer isso, né, eu tenho que adicionar o repositório original como um remote. Então vou dar o comando git remote add upstream, que é o nome que eu estou dando aqui, poderia ser qualquer outro nome aqui em vez de upstream. E está aqui o meu repositório original, testoriginal.git. Eu vou dar um enter. Então observe a mensagem que foi dada aqui, ó, remote upstream already exists. Essa mensagem está sendo exibida porque na semana anterior eu já havia adicionado o upstream como remoto, então ele já existe, então tá tudo ok. Então eu já tenho o repositório original como um remote, que eu chamei de upstream aqui. Então agora eu tenho que ir para branch main e vou fazer o pull direto do repositório original. Então eu vou dar um git checkout main, aí eu vou dar um git pull upstream main. Então olha aqui, ó, eu estou tendo uma saída que está me indicando que eu tenho um conflito de merge em test1, porque eu havia alterado test1 localmente e depois eu alterei test1 no repositório original. Então eu tenho no repositório original test1 com essas duas linhas e aqui no local, olha, eu vou dar um cls, vou dar um type test1.txt. Olha aqui, ó, arquivo texto do repositório remoto, olha aqui, ó, onde está ocorrendo o conflito. Então eu vou ter que decidir o que eu quero aqui. Aqui, como isso aqui é apenas um arquivo texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse diretório aqui no Visual Studio Code, ó, vou dar um code ponto, ele vai me abrir aqui, ó, e aqui eu vou abrir o test1, ó, e eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar a seguinte alteração, ó. Vou deixar essa linha e vou deixar essa linha aqui, ó. Vou deixar essas duas linhas aqui. Então eu vou salvar, vou fechar, vou dar um git add, vou dar um git commit -m e vou colocar aqui, ó, conflito resolvido. Pronto, vou dar um git status. Então olha, eu estou na branch main e eu tenho aqui dois commits pendentes, né? Então agora eu vou continuar com o fluxo. Então eu vou retornar para a branch novo arquivo, né? Vou dar um git checkout novo arquivo. Se eu der um git branch, ó, eu tô na branch novo arquivo. E agora eu vou dar um merge, né? Fazer o merge da branch main com a branch novo arquivo. Git merge main. Então eu vou definir uma mensagem aqui, ó. Vou aceitar essa mensagem padrão, vou salvar aqui e pronto, ó. O merge foi feito, né? Então agora eu vou dar um dir na pasta, eu vou dar um type em test1, ó, .txt. Tá aqui, ó, o conteúdo do test1 e eu tenho o test2 também. Agora eu vou enviar essas alterações, fazer o push, né, para o repositório forcado. Então eu vou dar um git push origin novo arquivo. Então vamos entender aqui a saída deste comando aqui, ó. Então esse comando ele foi usado para enviar as mudanças que foram feitas localmente na branch novo arquivo para o meu repositório remoto, que é o repositório forcado, que está definido aqui com o nome de origin. Então essa mensagem aqui, ó, create a pull request, ela é gerada pelo servidor remoto do GitHub, sugerindo que você crie um pull request para a branch novo arquivo, se você quiser integrar as mudanças com outra branch, como a main, por exemplo. Então, ele fornece um link para facilitar a criação do pull request. Ó. Esse to GitHub com macorati/test original fork.git mostra o destino para qual os dados foram enviados. Eles foram enviados aqui para o meu repositório forcado, né? E essa new branch aqui, novo arquivo, indica que uma nova branch chamada novo arquivo foi criada no repositório remoto e está sendo sincronizada com a branch local novo arquivo. Resumindo, esse comando ele enviou as alterações na branch local novo arquivo para o repositório remoto lá no GitHub, criando uma branch correspondente no servidor. Agora eu posso criar um pull request para mesclar essa branch
em outra, geralmente na main. E é isso que nós vamos fazer. Então, ó, eu vou acessar o meu repositório, olha, forcado, teste original fork, vou abrir o repositório e você vai ver aqui, ó, que eu tenho um aviso aqui, ó, novo arquivo que foi recentemente enviado. E eu tenho um botão aqui, ó, compare em pull request. Então, se eu clicar neste botão, eu vou poder adicionar aqui um título, né, para mim criar o pull request. Então, eu vou colocar aqui, ó, novo pull request para mesclar alterações. Minha descrição do pull request. Estou definindo aqui um texto qualquer, mas aqui você adicionaria um título pertinente, a descrição relacionada com a tarefa e aqui, ó, Create Pull Request. Clicando nesse botão, então você tem aqui, ó, novo Pull Request para mesclar alterações, que foi o título que eu dei, ó. Então aqui, ó, minha descrição do Pull Request e olha aqui os commits que foram feitos, ó. Criei a branch novo arquivo, resolvi o conflito, né, enviei o novo arquivo e adicionei a linha. Então está falando que essa branch não tem conflitos com a branch base, né? E aqui cabe agora ao proprietário do teste original, aqui do repositório teste original, analisar, fazer a revisão e aceitar ou não as alterações. Então é assim que você faz no pull request e é assim que ele atua. Então observe que tem uma mensagem aqui, ó, que o Macorati deseja mesclar 4 commits do main, né, a partir de novo arquivo, que foi a branch do meu repositório local. Então, ó, eu tenho os commits, os arquivos que foram alterados, tá vendo? Ó, teste 2 que eu criei, a linha que eu incluí, o conflito que foi resolvido, e aqui está o meu pull request criado. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.